Agora sim. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tivemos de novo um probleminha técnico aqui, o YouTube anda sabotando a gente, mas vamos lá, vamos começar sem maiores delongas. Então, hoje nós estamos aqui com a Andresa. A Andresa é psicóloga e neuropsicopedagoga, é isso mesmo, Andresa? Obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. Você está me ouvindo? Andresa? Está me ouvindo? Andresa? Está me ouvindo? Andresa, está me ouvindo agora? Está me Agora ouvindo? estou te ouvindo. Sim. Tivemos um probleminha aqui técnico. O YouTube de vez em quando ele me sabota. Eu ainda não entendi qual que é a jogada deles, mas de vez em quando eles aprontam essa comigo. Mas então assim, eu estava te apresentando, né, para as pessoas, né? Como psicóloga, você é neuropsicopedagoga também? Sim. Recente, formação recente. Ah, que legal, muito legal isso. A gente, bom, estamos online, estamos ao vivo, né? Daqui a pouco o povo começa a chegar, chegando meio atrasados, mas a gente vai começando, porque de qualquer forma vai ficar gravado, e aí eles pegam depois e assistem. Então, esse mês a gente está comemorando o Janeiro Branco, né? Que fala de saúde mental. Eu andei fazendo uns vídeos no canal falando um pouco de saúde mental, mas é sempre mais legal a gente trocar ideia com alguém, a gente conseguir ver outros pontos de vista, digamos assim, né? Que sempre agrega conhecimento, agrega maiores informações para a gente. Né? Então, fala um pouquinho de saúde mental para a gente. Ok. Bom, é muito bom a gente ter um mês para que a gente se lembre disso, né? Então, falar sobre isso incansavelmente. E por que janeiro, né? Porque janeiro é o primeiro mês do ano. É aquele mês onde a gente começa com várias metas, né? A gente entra no ano novo já. Ah, eu vou fazer dieta, eu vou tirar a carta de motorista, eu vou mudar de emprego. Então é aquele mês que você pensa em fazer um monte de coisa. E por que não pensar na saúde mental, né? Então, janeiro é para você iniciar o ano já com o pé direito, como dizem, né? Para que Sim. você comece a pensar em pequenas ações que você pode tomar ao longo do ano para melhorar a sua saúde mental, né? Saúde mental nada mais é que um estado cognitivo, um estado emocional que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Só que muitas vezes é negligenciado, é deixado de lado, né? As pessoas não param para pensar nisso. Então, foi necessário ter um mês para que a gente fale incessantemente sobre o tema, para que as pessoas parem pelo menos uma vez para ou para ouvir uma live como essa, ou ver um cartaz, ou ver um post, alguma coisa e falar, opa, peraí, não pensei nisso, vou colocar isso nas minhas metas para o começo do ano, né? Para eu estar fazendo o bom uso da minha saúde mental, tá falando sobre isso, não é errado, não é uma coisa ruim, né? Pelo contrário, é uma coisa muito boa. É bom, né, a gente se cuidar, a gente pensar um pouquinho na gente. Verdade. Normalmente, né, quando a gente fala em saúde, a gente só pensa no nosso corpo, né? Uma alimentação mais adequada, ou mais rica em nutrientes, uma dieta, né, alguma coisa nesse sentido, ou quando a gente está doente, que aí procura um médico, né?
Mas não estando doente, né, normalmente a gente vai levando a vida de boa, né? Uma dorzinha aqui, outra ali, a gente relega, vai deixando passar, melhora depois, né? Toma um remedinho sem prescrição médica e tá tudo certo, né? Agora, quando a gente fala em saúde mental, eu acho que é mais negligenciada ainda, porque aí a gente dá menos importância, né? Então, tem uma dor, tem uma tristeza, mas você não sabe direito o que é, ou tem uma ansiedade, mas você não sabe direito o que é, você não sabe como lidar com isso, mas ao mesmo tempo também, vai passar, né? E com isso, aí vai acumulando os estresses do dia a dia, vai acumulando, e aí, de repente, você explode com meia dúzia, e aí fica todo mundo espantado que ninguém entendeu o que aconteceu, né? E tudo isso pode ser evitado se a gente cuidar um pouquinho, né, desses sentimentos, olhar um pouquinho para esses sentimentos, analisar o que está acontecendo, né, por que eles surgiram, como, né, enfim, entrar em contato com esses sentimentos, né, com essa tristeza, às vezes, com essa ansiedade, ou enfim, né, com tudo isso que está acontecendo. A pessoa ela pode até querer negligenciar. Eu vou negligenciar isso daqui, né? Procrastinar, vou deixar para lá. Só que chega uma hora que a conta chega, que o seu corpo começa a manifestar sintomas. Ou você Sim. entra numa psicossomática, o seu corpo ele começa a manifestar os sintomas. E aí é onde você vai ter que parar para olhar. Seja dormir mal. Não, dormir mal só essa noite, numa insônia, só essa noite. Aí depois a outra noite também, a outra também. E acha que isso não está relacionado à saúde mental. Está muito relacionado. Seja também a não, uma coisa simples, né? A não tomar sol, a não se alimentar direito. São pequenas coisas, pequenas atitudes que você vai negligenciando e que isso tem a ver com a sua saúde mental, né? Você acaba ficando, às vezes, até um pouco persecutório, pensando em algumas coisas. Você entra num looping, né? Você não sai do problema, você fica ali, naquele problema, e a vida não progride, não segue, né? E Exatamente. aí, mas depois eu vejo. Não dá para ver depois. A saúde mental, ela é muito importante. Seja uma pequena coisa para que não se torne algo maior, como uma depressão, como uma síndrome do pânico, entre outras doenças. Sim, exatamente. Justamente começa com essas negligências, começa com esse negócio de deixa para lá, depois passa, não sei o quê, né? E aí a gente entra realmente nesse looping que às vezes assim se manifesta nos relacionamentos que a gente tem, né? Se manifesta no trabalho, muitas vezes, se manifesta no nosso corpo físico, né? Na família, né? Às vezes você fica tão estressado que acaba descontando em cima da família, dos mais próximos, né? Às vezes dos amigos mais próximos também, justamente por conta dessa, né? Você vai acumulando, aí chega uma hora que realmente não tem como, né? E são coisas que, assim, não dá para a gente negligenciar, né? São coisas que a gente tem que ir olhando para elas devagarinho, na medida que elas vão surgindo, justamente para evitar essa explosão, para evitar esse colapso lá na frente, né? Feito sei lá, vou pegar um exemplo bem idiota, mas que não deixa de ser uma verdade, né? De repente você tem lá uma dor de barriga. Aí, não, vai passar, não sei o quê, né? Você toma lá qualquer coisa, não sei o quê, no primeiro dia passa. Aí na outra semana, de novo, aquela dorzinha te incomodando. E aí, depois, de novo, chega uma hora que aí a dor está tão intensa que não passa mais com o analgésico,
e que você acaba indo procurando o médico, e às vezes é alguma coisa que você podia ter, se você tivesse ido no médico lá atrás, né, no primeira, segunda vez, evitaria uma coisa mais séria, né? Evitaria uma doença mais grave, evitaria uma doença um pouco mais séria, mais complicada às vezes, né? Então, com a saúde mental, não é diferente, né, nesse sentido. E ainda mais, eu acho que assim, o que agravou muito também foi nesses 2 últimos anos, né, que a gente está vivendo, com todos esses vírus, né? Até posso pôr isso no plural, porque a coisa é tanta cepa que a gente já está perdido, já não sabe mais em qual que a gente está, afinal de contas, né? A coisa do ficar em casa, o isolamento, eu acho que tudo isso também mexeu com as nossas emoções, né? Tudo isso mexeu com a gente do ponto de vista mais emocional mesmo, porque você foi obrigado a entrar em contato consigo mesmo, né? Coisa que a gente nem sempre fazia, né? Porque né, você foca no trabalho, você foca na família, você foca no sei o quê, não sei o quê. Mas aí quando você está, né, trabalhando em casa, você não pode sair para se divertir, para se distrair, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Resta o quê? Resta olhar para si mesmo, né? E aí é onde a coisa complica, porque, como eu ouvi outro dia alguém falando, né, a gente é composto de um lado mais consciente da nossa sombra também, né? Nossa sombra, como dizia Jung, né? A gente tem os dois lados, né? A gente tem o consciente e o inconsciente, né? E uma coisa interfere na outra, e nessas horas que a gente entra em contato com as emoções, ou que elas são forçadas de algum modo, elas vêm à tona. E eu estou falando mais do que você. Imagina, vai complementando, uma vai complementando a outra. Isso. O que eu queria comentar, pegando um gancho no que você falou, que eu acho que é interessante também ressaltar isso, que a nossa profissão, né, a profissão do psicólogo, ele vem cheio de preconceitos, né, posso dizer assim. As pessoas acham que, imagina, eu vou no médico, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou no psicólogo. Porque se eu chegar no ponto de ir para o psicólogo, eu já estou pedindo arrego. E não é assim, né? O psicólogo deveria vir primeiro, vir antes de ir no médico, né? Porque a gente trabalha muito com a prevenção. A prevenção do adoecimento, a prevenção de que a doença fique mais grave. Nós trabalhamos com isso. Mas, ainda assim, tem pessoas que acham que, imagina, vai no psicólogo, já está louco. O psicólogo é o último caso, o último recurso. Você já procurou todas as formas possíveis e imagináveis, nada deu certo, vou no psicólogo. E não, gente, eu acho que é importante falar isso. Vá primeiro, vá se conhecer. Muitas doenças, inclusive as doenças físicas também, poderiam ser evitadas se você tivesse esse conhecimento. Esse conhecimento vem através da psicoterapia, né? A psicoterapia que vem te dar esse auxílio, esse suporte. Se bem pudesse, todo mundo faria terapia. Teria terapia na escolinha. A criança chegou na escolinha, já terapia. Final de ano que o pessoal fez amigo secreto, devia dar um vale terapia, gente. Porque todo mundo deveria fazer. E muitas vezes quem faz é para lidar com aqueles que não fazem. Né? Então a gente está aqui também para enaltecer a psicologia e falar da importância dessa prevenção, a importância desse autoconhecimento, né? Como você mesmo citou, Jung, nós temos mesmo aquele lado sombrio,
E o lado sombrio, ele está toda hora brigando com o outro lado. E se a gente deixar, ele ganha. E aí, na hora que ele ganhar, é a hora que, aí sim, precisa ir no médico, aí sim, precisa ir no tratamento, fazer um tratamento psiquiátrico, muitas vezes, que não tem problema nenhum, deixar isso bem claro. Se precisar, se chegar ao ponto de fazer um tratamento psiquiátrico, precisar tomar medicação, antidepressivo, ansiolítico, tudo bem, desde que seja acompanhado, obviamente, de uma psicoterapia, né? Para que Sim. você passe por essa fase que você tá vivendo. Sim, isso é muito importante, né? Você procurar um profissional da área de psicologia, eu acho extremamente importante, não só porque a gente é psicólogo, mas eu estava vendo agora de tarde, né, um post falando da terapia holística, né, de quando você procura uma terapia holística. E sem falar mal da terapia holística, porque eu acho que tudo tem o seu lugar, mas muitos dos itens que estavam colocados ali, no sentido de procure se você sentir isso, você procura um terapeuta holístico, eu discordo, justamente por conta disso que a gente está falando. Né? Se você está só, digamos assim, energeticamente se sentindo desequilibrado, né? Eu ando muito cansado, desanimado, tal, não sei o quê, mas é uma coisinha assim que, sei lá, uma vitamina resolve. Então, eu vou lá no terapeuta holístico, de repente ele faz lá qualquer coisa, né, um reequilíbrio energético, beleza. Agora, se você está muito triste, não adianta você ir no terapeuta holístico, que ele não vai resolver o seu problema. Você precisa ir mais fundo nele, né? Ansiedade, né? Eu que sou uma pessoa que eu descobri, né? Na época ainda que eu conhecia a Andresa, né? Que a gente trabalhou junto num determinado lugar, né, Andresa? Ali, né, chegou uma hora que eu estava tão estressada, né, que eu fui procurar ajuda, né, e todos os médicos pelos quais eu passei, todos diziam, né, é psicológico, é psicológico, é psicológico. Acabei indo lá na psicóloga, né, mas aí o que acontece? Era um estresse muito forte, né, daquela situação que a gente estava vivendo ali naquele momento, que precisava ser ajustado, né? E era uma coisa que não ia adiantar nada procurar um terapeuta holístico, né? E ali eu me descobri ansiosa, ali eu descobri que eu tinha ansiedade, né? E aí o que acontece? Se você não faz um direcionamento, se você não faz um tratamento adequado, não adianta. Né? Nesse caso, né, o psicólogo ele pode te ajudar muito nessa área. Né? Isso falando de uma coisa mais corriqueira que acontece no dia a dia, né, que é a ansiedade. Né? Hoje em dia, eu brinco, quem não é ansioso hoje, né? Mas a ansiedade também, às vezes, são fases que você passa. Alguma Sim. fase que você passa que isso te causa ansiedade. Vou dar o meu exemplo, né? Eu fiquei grávida durante a pandemia. Nunca fui ansiosa, mas eu me descobri ansiosa. Da ansiedade de, será que vai nascer bem? Será que vai nascer saudável? Depois aquela ansiedade de, meu Deus, eu vou ter que ficar internada para parir, e como é que vai ser dentro de um hospital com outras pessoas que têm Covid? Então, mas fui acompanhada por uma psicóloga, e também é importante deixar isso bem claro, que o psicólogo ele pode sim fazer terapia, ele deve fazer terapia. Então, a minha psicóloga ela me ajudou muito durante a minha gravidez, de estar ali comigo, e foi um período que passou. Depois que o bebê nasceu, passou aquela ansiedade. Então, tem pessoas que é uma ansiedade ocasional. Você vai Sim. passar por um período. Uma coisa que eu ouço sempre, né? Mas criança faz terapia? Faz.
Faz sim, né? Eu sou psicóloga clínica, trabalho com ludoterapia, que é com criança. Então, assim, criança faz terapia sim. E dá certo? Claro que dá certo, né? E melhora muito mais a dinâmica dela com outras crianças, a dinâmica dela em casa, a dinâmica dos pais com ela, que eu acho que é importante também. As pessoas às vezes têm um pouquinho do preconceito, né, de ir para terapia, mas quando leva o filho e vê que o negócio funciona com a criança, que é real, então vou experimentar também, acho que eu vou também fazer. Então, vários pais foram fazer terapia depois que eu atendi os seus filhos. Eu fico muito feliz por isso, porque viu a necessidade para melhoria e harmonia da casa, do convívio. Como você Ah, mesmo falou, tem coisas que se manifestam no trabalho. E aí, às vezes, você percebe aquele seu colega que está ali com você no simples bom dia. Bom dia. Bom dia por quê? Bom dia para quem? Aí você fala, opa, não vou mexer com essa pessoa. Aí passa outro dia, eu passo uma semana, bom dia. Bom dia só se for para você. Aí é o sinal de alerta. Falou, opa, peraí. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Começa a observar que ela tá mais triste, ela tá mais no canto dela. Às vezes ela era comunicativa, agora não é mais. Então, às vezes, você pode dar um toque para o seu colega de trabalho, para o seu parente, para o seu familiar que está ali com você. Se você vê, se você perceber essas mudanças de comportamento, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Pode ser ansiedade, pode ser uma depressão, ou pode ser infinitas outras coisas. Mas você estar atento, observar a outra pessoa também é importante, né? E uhum. também se isso acontecer com você, se você começar a ficar mais triste, se você começar a ficar mais ansioso e alguém chegar em você e falar, não tome isso como uma coisa ruim. Ah lá, tá achando que eu tô ficando louco, tá falando para eu ir no psicólogo, falando para eu ir no psiquiatra? Não, não tome isso como uma coisa ruim. Se alguém tá falando, acenda esse alerta em você. Não custa nada investigar, não custa nada investigar. Verdade, verdade. Ainda existe essa visão meio errônea, né, nesse sentido. Eu percebo que, assim, nos últimos anos, né, talvez a última década ou mais, muitas áreas do conhecimento invadiram, vamos dizer assim, a psicologia no sentido de roubar dela técnicas, né, e sair Algumas aplicando. fizeram de serviços, né? Exatamente, exatamente. E isso é extremamente ruim, porque a gente depois tem muito mais trabalho, né, para resolver estas questões, né, para fazer as pessoas mudarem de ideia. E, ao mesmo tempo, eu acho que a própria pessoa se prejudica quando ela dá confiança, vamos dizer assim, né, para um profissional que não é habilitado, né, habilitado em psicologia, que realmente não ficou lá 5 anos estudando, fazendo os estágios todos, né, e se aprimorando naquilo para realmente identificar e te ajudar, né? Promover este conhecimento, promover este autoconhecimento e essa saúde mental que a gente busca tanto na vida. Enquanto que esses profissionais, né, que se utilizam de técnicas de psicologia que saem aplicando por aí meio que a esmo, acabam muitas vezes prejudicando mais o doente do que ajudando de fato, né, a resolver algum problema. Sim. Às vezes, eu não acredito que seja porque a pessoa faça isso por mal. Eu digo Sim. isso da pessoa que está indo procurar a ajuda, né? Fala-se terapia. Tá, terapia. Tem várias terapias que não são com terapeutas psicólogos, né? São pessoas de outros nichos. Hoje em dia está muito na moda aquela teoria da prosperidade, né? Que é os chamados coachings que fazem, né?
e quer trazer como se o mundo fosse sempre de coisas positivas e perfeitas. Então, pega uma pessoa que não entende e trata muito no raso, né? Então, o que a psicologia faz? A psicologia ela vai no profundo. Ela vai mexer naquela feridinha que está lá dentro, que às vezes você nem sabe que ela está lá. Eu já atendi pacientes que choraram desde o primeiro contato, porque a coisa foi tão profunda, que a pessoa chorava por não conseguir se expressar, né? Então, como que uma pessoa que não é habilitada na psicologia consegue resolver uma coisa dessa? Vai Sim. bater no ombro e vai falar, vai passar? Não, não vai passar. A pessoa precisa tratar isso, Uhum. né? Uhum. E a cura, ela vem através da fala. Você vai trazendo, você vai exteriorizando aquilo que está mais profundo, e o psicólogo ele está ali para te amparar. Ele está ali para fechar aquelas portas que estão abertas, né? E fazer com que você consiga ter uma qualidade de vida melhor, fazer com que você consiga desenvolver as suas atividades de uma maneira que seja mais equilibrada, né? Dentro do equilíbrio. Porque Uhum. a gente fala tanto de saúde mental? Porque a saúde mental ela é importante, porque sem ela você entra num desequilíbrio, um desequilíbrio muito grande. É como se você fosse fazer uma comida e não tivesse paladar. E ao invés de você colocar sal, você colocasse açúcar. Entra num desequilíbrio total. Quem olha de fora vê aquela comida muito boa, bonita, cheirosa, mas quem vai comer sabe que Uhum. não tem nada a ver. O gosto não tem nada a ver com a aparência. Então, quantas pessoas a gente vê andando na rua, bonita, de boa aparência, fala bem, mas quando vai falar de conteúdos mais profundos, tá lá. É um sal, é um açúcar, tá tudo misturado, tá em desequilíbrio, né? E a psicologia vem para te ajudar a temperar isso melhor. Sim. Você falou um negócio que eu acho que é interessante, né? Você falou que durante a gravidez você se descobriu ansiosa, que era uma coisa pontual. Essa percepção ela só vem por conta do autoconhecimento que você tem de si mesma, né? Exato. Porque você se conhece, então você percebe que, opa, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está casando direito aqui, vamos pensar, vamos analisar, vamos observar, e aí você identifica o que é, e aí você identifica que é pontual, né? E aí você acaba lidando com isso também de uma outra forma, né? Exato. Mesmo que você tenha um acompanhamento, né, com a sua psicóloga, mesmo assim você tem um outro entendimento, porque você já sabe com o que você está lidando, né? Você sabe o que está acontecendo com você naquele momento. Então, isso eu acho que é muito importante, né? Dentro de todo o processo de psicoterapia. Né? E aos poucos você vai descobrindo isso, né? Quando você entra nesse processo, né? Porque a terapia não é uma consulta médica que você vai uma vez e depois você volta lá daqui 3 meses, né? Para o médico avaliar, é diferente. Então, você tem que ir, né, regularmente, toda semana, ou dependendo do caso, mais vezes por semana, justamente para você ir descobrindo aos pouquinhos onde é que está o problema, né? Quais as consequências, o que ele está te trazendo de bom e de ruim, né? E aos pouquinhos você vai resolvendo isso, não é uma coisa de um dia para o outro, né? Então, eu acho que isso também é uma queixa de muitas pessoas que fazem psicoterapia, no sentido assim, é um processo, é demorado, né? Mas vai do ritmo de cada um, né? Se você vai muito rápido, talvez você não esteja indo tão fundo nas questões quanto você deveria, né? E aí isso não vai ser trabalhado 100% como deveria,
né? Então, é um processo lento. Não adianta a gente querer atropelar as coisas, né? Tem um período ali de tempo pelo qual você tem que passar. Sim, e nós vivemos num mundo de tudo muito para já, para agora, é agora, né? Você manda mensagem, você quer ver os tiquinhos azul que a pessoa viu, você pede comida pelo aplicativo, porque a comida já vem pronta. É tudo muito rápido. Você tem os streams da vida, que você escolhe o que você quer assistir, porque você. Na minha época, a gente assistia um episódio por semana, e era aquele episódio, era só aquilo, e tinha que esperar outra semana para saber o que aconteceu. Hoje em dia, não, a galera vai maratonar tudo num dia só. E aí vem com tudo isso para terapia. E acha que a terapia também vai ser assim. Que não, eu vou em 2, 3 sessões, acabou, já me resolvi. E às vezes a própria pessoa se dá alta. Não leva em consideração o que o psicólogo fala. Quando uma pessoa vem para mim e fala assim, eu acho que eu vou parar. Eu falo, olha, o que eu estou vendo no seu caso é isso. Você tem certeza que você quer parar? É por sua conta e risco. Por quê? A pessoa não aprofundou, não foi tão além, foi bem no raso, bem superficial, e acha que já consegue lidar com aquilo e vai embora. Aí o que acontece? Daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, ou daqui 2 meses, volta para a terapia, porque tem coisas que não estão fechadas. E aí é o que eu sempre falo para os meus pacientes. A terapia, ela começa quando termina a sessão. É lá fora, é na rua. É quando vem os problemas que você fica sem saber, que aí você já sabe como administrar aquele problema. É ali que a terapia funciona. Né? E isso vem do autoconhecimento. Agora, se você não conseguiu desenvolver isso, ou se você desenvolveu um pouquinho e acha que já consegue, por isso que tem pessoas que vai e volta na terapia, vai e volta. Às vezes você pergunta, você já fez terapia? Eu já fiz 4, 5, 6 vezes, já vi todas as abordagens, né? Eu tô mais, tá quase um psicólogo, conhece já tudo já, mas não se conhece. Conhece todas as abordagens da psicologia, mas não se conhece e fica nesse vai e volta de terapia, né? Terapia é um processo demorado, às vezes é doloroso, porque você vai ter que mexer com coisas que estão profundas em você. E você vai tomar a decisão se você vai mexer ou não. Né? E aí, se você for mexer, é igual arrumar uma gaveta. Você vai arrumar a gaveta, você vai tirar tudo de dentro da gaveta. Você vai limpar a gaveta. Você vai ver o que presta, você vai jogar, vai colocar lá. O que não presta, você vai jogar fora. Você vai reorganizar a gaveta para colocar lá de novo. Dá trabalho. Mas é só uma gaveta. Dá trabalho. E aí você tem que decidir se você quer fazer isso com a sua vida. Né? A gente brinca que não é Gabriela, não nasci assim, não vivi assim. E aí? Tenho que mudar. E aí, para mudar, eu sei que vai doer. Mas, depois que a gaveta estiver arrumadinha, bonitinha, nossa, vale muito a pena. Vale muito a pena. Verdade. É isso mesmo. Tudo na vida da gente dá trabalho, né? Tudo que a gente se empenha em fazer dá trabalho. Né? E mudar não é simples assim. Né? Você precisa ter um mínimo de organização e de disciplina. Senão você não leva adiante o negócio. Né? E aí fica nisso, ficando de terapia em terapia, de terapeuta em terapeuta, às vezes falando mal do terapeuta, que não funcionou, não resolveu, né? Que também tem isso, quando, na verdade, o problema nem sempre está com o terapeuta, né? Às vezes está com você mesmo, que não encontrou a pessoa certa, que não encontrou o terapeuta certo e que não se empenhou o suficiente para promover uma mudança em si mesmo. Exatamente. Às vezes você não entendeu nada. Você está indo, e você está achando que... E isso é um erro clássico.
A pessoa chega na terapia e acha que a coitada da psicóloga vai falar para ela, ó, vai, faz isso, assim, 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 vai dar certo, né? E aí chega, gente, eu não dou resposta pronta para ninguém, não sei. Cada um precisa desenvolver a sua resposta, né? E aí, se você não está preparado para isso, você vai fazer outra coisa. Você vai num coaching que vai falar para você, olha, vai dar tudo Faz certo, isso, faz aquilo. né? Vai massagear o seu ego. E a psicologia, ela não vai massagear o seu ego. Ela vai te trazer cura, ela vai te proporcionar a cura. Não adianta você pegar uma fratura exposta e colocar um band-aid só para você não olhar para ela. Não, a psicologia vai pegar a sua fratura exposta e vai consertar. E aí vai doer, porque vai colocar o osso para dentro, vai dar ponto, vai lavar. Então, você tem que estar disposto a isso, né? E quando a gente incessantemente fala sobre a saúde mental, é sobre isso. É sobre isso. É sobre você se conhecer, né? Tem uma regra que eles chamam de regra de 2 segundos, que é a pessoa, quando está num nível de estresse muito grande, ela para, respira, ela pensa em outra coisa, ela mentaliza outra coisa, e depois 2 minutos, né? Aí depois daquilo, ela se centra e volta de novo para a situação. Por quê? Isso vai estimulando o seu cérebro, né? A neuropsicologia traz como a plasticidade, ou seja, o nosso cérebro ele precisa ser renovado. É como uma pele que vai saindo. Então, naquele momento de estresse, você pode ou ir lá e brigar e perder a sua razão, ou parar 2 minutos, pensar numa outra coisa, e às vezes até na hora que você para e você pensa em uma outra coisa e volta, você tem uma solução para aquilo. Uhum. Né? Aquele negócio de toma lá da cá, não dá certo. Não dá certo. Porque quando um tá muito irado e você vai também, sai porcaria dali. Por quê? Nenhum tá pensando direito. Então, às vezes, você precisa oxigenar o cérebro. E você oxigena o cérebro parando, respirando, pensando um pouquinho, para depois você dar resposta. Quando isso não acontece, muita gente já passou por isso, em situações que fala, caramba, naquela discussão eu devia ter dito isso, aquilo, outro. E eu não disse. Não disse porque não parou para pensar. Se você para pensar, ou você evita uma discussão, ou você consegue dar respostas adequadas para encerrar aquela discussão. Então, nossa, mas o que isso tem a ver com saúde mental? Tudo. Tudo tá ligado. Tudo tá ligado à saúde mental. Eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, eu tava muito estressada, e aí eu fui comer. Comi até o reboco da parede, porque eu queria parar meu estresse. Não, tá errado! Você tá indo para uma fuga. Você tá fugindo de um problema, né? Criando outro. Porque ou você fica gorda, ou você tem um diabetes, ou você tem algum outro tipo de problema, porque você tá indo fazer um comportamento errado. Ao invés de parar, simplesmente, não, peraí, vou mentalizar em outra coisa, eu vou pensar, vou brincar com o cachorrinho, vou beber água, bebe muita água. Quando a boca tá cheia de água, você não fala besteira. Só bebe muita água. Isso é ótimo. Adorei. É verdade. A água evita muita coisa. Até pedra do rim, viu? É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Normalmente a gente esquece disso, né? A gente esquece no problema, na hora que surge um problema, a gente esquece de parar e respirar, a gente esquece de parar e simplesmente desviar o foco, né? Às vezes, quando você, como você disse, né? Vai lá brincar com o cachorro um pouquinho, ou vai dar uma volta no quarteirão, né? Você areja a cabeça e quando você volta a tocar no assunto, você já consegue ver sob um outro ponto de vista, você já consegue pensar de um modo melhor, né? Ou toma uma água, enfim. O importante é você quebrar aquele círculo vicioso naquele momento e você
parar de pensar um pouco naquilo para arejar mesmo a cabeça e poder vir as ideias, né? De poder vir as soluções para aquilo que você está buscando. Adorei a ideia da água. E é barato, viu? É barato. Anda com a garrafinha e ainda é bom para a saúde, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, a gente fala sobre todas aquelas regrinhas, né? Tentar dormir bem, porque uma noite de sono faz toda a diferença. Tomar água, tomar sol. Nossa, o que tem a ver com saúde mental? Tem tudo a ver, né? Então, tomar sol, fazer uma caminhada, ter uma boa alimentação, estar perto de pessoas que você goste, né? Pessoas, ou animais também, que às vezes tem animal que é melhor que pessoa, né? Então, estar perto de quem você curte, que você gosta, fazer coisas que te dão prazer. Fazer coisas que te dão prazer. Tá. O que me dá prazer? Às vezes, o que me dá prazer está relacionado ao consumo. Eu vou no shopping, faço muita compra e volto felizinha. Opa, peraí. Né? Mas depois a fatura do cartão chega e aí você baixa a depressão. Então tem que saber. Até isso você tem que saber. O que você gosta? O que você gosta? O que dá para você fazer? Né? Que vai te deixar feliz. Às vezes assistir uma série, assistir um filme, assistir uma live aqui que nem essa, se informar um pouquinho, né? O que te dá prazer? Então precisa saber disso, tá? Mas onde é que eu leio isso? Onde é que eu procuro isso? No Google tem isso? Vou colocar lá, Google, o que dá prazer para a Andresa? Né? Vamos ver se ele me responde. Então, nem tudo o Google vai te responder. Às vezes você só vai descobrir isso, você só vai ter o alerta para isso na terapia. Quantas vezes durante o seu dia você para um momento para você? Esse momento vai ser meu. Eu vou relaxar, eu vou descansar, eu vou falar sobre mim. A terapia proporciona isso, né? A gente até brinca, tem alguns memes que falam assim, que a pessoa tá lá no consultório e fala, qual que é o seu problema? Não, nada não, é que eu sou mãe, eu só queria 50 minutos para eu poder descansar e ficar aqui sem os meus filhos. Né? Então a gente brinca com isso. Mas é uma coisa que é normal. Eu que sou mãe ainda, num pequenininho, meu Deus, como pede atenção. Então, às vezes, você quer mesmo ter um tempinho ali para você, para relaxar, para pensar em outras coisas. Que não seja galinha pintadinha nem Peppa, é muito bom. Né? Mas o que você gosta? O que você gosta? O que você quer fazer? O que te dá prazer? E é muito difícil a maioria das pessoas responderem essa pergunta de bate-pronto. Sem ser uma coisa de consumo, sabe? Uhum. Eu gosto de fazer compra. Eu gosto de comer. Eu gosto, sei lá, eu gosto de discutir com a sogra. Opa, peraí, não é bem assim. Então vamos reorganizar isso daí, né? A pandemia, ela nos presenteou, né, com a possibilidade de olhar para dentro. Porque quem diria, quando a gente começou 2020, quem diria que a gente ia estar no isolamento? Ia ter que conviver com as pessoas da nossa casa. Porque muitas vezes a pessoa entra e sai de manhã para ir trabalhar, volta à noite para dormir e não convive com as pessoas da casa. Não conhece, às vezes não sabe nem quem são os amigos do filho, o que eles gostam, o que a mulher faz durante o dia, o que o marido faz, não conhece. Então a pandemia nos presenteou com essa oportunidade de falar, olha, vamos dar um restart, vamos olhar para as pessoas que estão na sua casa, olhar as rotinas. Você vê que uma profissão que foi muito valorizada, né? Foi de médico, foi de enfermeiro, de psicólogo também, mas de professor. Os professores deveriam ganhar um troféu, porque os pais que nunca deram valor para os professores, ou aqueles que deram valor, começaram a valorizar cada vez mais quando os filhos ficarem em casa e precisarem da sua ajuda ali para fazer a tarefa. Viu quanto era difícil, quanto é difícil um professor.
Verdade. Né? Conseguir dar conta daquilo. Então, eu digo que a pandemia nos presenteou. Se hoje a gente consegue falar de saúde mental de uma maneira mais aberta, mais ampla, mais aceita pelas pessoas, é justamente porque a pandemia nos presenteou com isso. Né? A pandemia mostrou que, olha, o que você achava que era supérfluo, fazer uma terapia, hoje se tornou necessário. As demandas aumentaram por conta disso, porque as pessoas foram vendo o quão difícil é ficar dentro de casa, sem saber o que fazer. Isso porque a gente está numa era que tem internet. Eu, pelo menos, assisti live de tudo quanto é tipo. Assisti de filosofia, assisti de artesanato, assisti de música, assisti de tudo que eu podia, eu assisti. Fui em shows que eu jamais iria, em lugares que eu nem imaginava, através das lives. Então, assim, quando você sabe o que você quer, é muito mais fácil. Mas quando você não sabe, quantas e quantas pessoas, infelizmente, tiveram suas vidas ceifadas nesse período de pandemia por achar que não tinha mais nada para fazer no mundo e foram lá e tiraram suas próprias vidas. Por falta de conhecimento. Né? Quantas pessoas ficaram literalmente isoladas, longe da família, longe dos filhos, quando são mais velhos, longe do restante da família, longe de amigos, né? Não tinha um conhecimento de tecnologia, então não dava para fazer videochamada porque não sabia fazer. Então, quantas pessoas entraram na depressão? Hoje nós vivemos num mundo de luto coletivo. Antigamente, você falava assim, fulano faleceu. Era longe, era distante. Aí agora, todas as casas que você vai, todas as famílias, tem alguém. Você perdeu alguém, perdeu um amigo, perdeu um conhecido. Já teve épocas e semanas, você entrava nas redes sociais, todo dia tinha alguém de luto. Todos os dias tinha alguém de luto. Você ligava a televisão para se distrair, saía sangue de tanta gente que foi embora. Então, nós vivemos num luto coletivo. As pessoas não falavam mais, bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas falavam, meus sentimentos, meus pêsames, né? Sinto muito pela sua perda. E tudo isso tem a ver com saúde mental. Como que você vai ter uma boa saúde mental se o ambiente que a gente está de pessoas entristecidas, pessoas que tiveram luto, né? Eu quero até aproveitar a oportunidade da live, porque dia 29 agora, de janeiro, faz um ano que a nossa amiga, Andréa Molina, faleceu de Covid. Então, assim, psicóloga, amiga, estava ali sempre. Eu tinha muito contato com ela, ia fazer um ano. Uma pessoa super jovem, no auge dos seus 45 anos, teve a vida ceifada por Covid. Né? Não chegou nem a tomar vacina, não chegou. Pois é. Muito triste tudo isso, né? Andresa, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque tem alguns comentários aqui que eu queria ler para você. O José para tomar água. Isso. O José está dizendo assim, né? Todas as pessoas que conheçam que desistiram da terapia foi porque a psicóloga orientava a pessoa para divorciar ou abandonar os filhos, o emprego ou coisa assim. Numa cultura de consumo, ou seja, né, quebrou o jogo fora, né? Quebrou, joga fora. Entre as pessoas que conheço, foi comum saírem da terapia para a psiquiatria. Tá. Tem mais alguma coisa ou posso responder? Dele pode responder, e depois eu acho que é o seu irmão, o Pablo, pediu para você mandar um abraço para Juazeiro, na Bahia. É? Então, beijo, Juazeiro, beijo, meu irmão, obrigado pela audiência, é muito bom ter vocês. Bom, eu acho que a pergunta do Antônio, é Antônio? José.
José, perdão. A pergunta do José é muito pertinente, porque assim, entra no que a gente já falou. Tem profissionais que não são psicólogos. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, tô fazendo terapia. Tá, tá fazendo terapia com quem? Esse terapeuta é psicólogo? Porque assim, se tem uma coisa que a psicologia prega e prega com força, é que tem jeito, dá para arrumar. Não é quebrou, joga fora. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quebrou, traz aqui que a gente vai arrumar. Vamos achar as peças e vamos arrumar. Então a psicologia é isso. Se quem você conhece ou quem você foi que trouxe uma coisa diferente, não é psicólogo. Sinto muito, mas é qualquer outra coisa, não é psicólogo. Né? Não tem uma ética para trabalhar. Você pode até pegar o número do conselho, ligar lá e denunciar, porque não tem lógica isso. Não tem lógica. Sim. Porque entra também uma coisa que eu falei. O psicólogo, ele não dá resposta pronta para ninguém. Porque se eu der uma resposta pronta para você, eu estou colocando meu achismo, não a minha ciência. A psicologia é uma ciência. Então, o psicólogo, ele vai te ajudar a que você ache a resposta e a solução para o seu problema. Não o terapeuta. Se o terapeuta está fazendo isso, ele está errado. Não está dentro da ética. Tem alguma coisa ali que não está certo. Procura, nesse caso, procura outro. Tenta de novo, por favor, tenta de novo. E assim, dependendo da situação, você ir para o psiquiatra também não vai resolver o problema, né? Porque aí você vai tomar uma medicação e às vezes você não precisa daquela medicação, porque você pode resolver isso de um outro modo, né? Entrando em contato com o problema, né? Nem tudo você cura com remédio, né? Uhum. Exatamente. E assim, não é. O remédio ele também não faz mágica, né? De você estar com um problema, tomar o remédio e o problema desaparecer. Não. Ele vai te ajudar momentaneamente. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Aqueles que precisam tomar medicação, pensa que a medicação ela é transitória. Ela vai passar junto com você por um problema, desde que você esteja na terapia para resolver esse problema. E depois você abandona a medicação, obviamente, junto com o psiquiatra, você vai deixar de tomar a medicação. Não deixe de tomar. Se você toma medicação, não deixe de tomar por conta própria. Sim. Mas vai chegar um tempo que você não vai precisar mais tomar, né? Mas a terapia ajuda e muito. Por isso que a gente é um time, né? O psicólogo e o psiquiatra é um time, eles trabalham em conjunto. Isso mesmo, isso mesmo. Né? A gente tem que procurar muito bem o psicólogo, né, no caso, que tem afinidade com você, ou que você sinta empatia por ele, né, para você receber essa reciprocidade necessária, né, para você ter esse engajamento, porque senão acontece alguma coisa como isso, né, imagina, né, o terapeuta mandando você abandonar emprego, abandonar a família, nunca ouvi um absurdo desse. Né? É muita maluquice para minha cabeça. Não. A ideia não é te separar das pessoas que você gosta, muito pelo contrário. Né? É te auxiliar a melhorar esse relacionamento, a melhorar essa situação para você viver melhor com essas pessoas, para você viver melhor no seu trabalho, né? Para as coisas andarem de um modo melhor para você. Não, imagina, separar tudo. Né? Exato. Né? Mas muito bom, Andresa, muito bom. Tudo isso mesmo, a gente aproveitar essas oportunidades, né, que surgem, né, já que a gente tem esse canal, né, que é um canal voltado para o autoconhecimento, então as portas estão abertas para você, volte sempre, volte com outros temas, volte com outras questões para a gente conversar a respeito, porque normalmente aqui quem vem uma vez volta depois, né,
falar para a gente sobre uma outra coisa, sobre um outro tema, às vezes relacionado, às vezes não, mas é sempre importante, como você disse lá no começo, né? É importante a gente estar sempre falando de saúde mental, é importante a gente estar sempre falando dos sentimentos, para a gente poder entender, para a gente poder lidar com isso de um outro modo, sempre buscando um equilíbrio, né? A gente vai ter problemas na vida, com certeza, né? Todo dia a gente tem um, se bobear, né? Todo dia aparece um. Mas você vai aprender a lidar com isso de uma outra forma, de uma forma mais equilibrada, que te traga harmonia, que te traga confiança em você mesmo, né? Que te traga respeito a si mesmo. Né? Eu vejo muitas pessoas que se desrespeitam, né? Achando que com isso está dando respeito para o outro. Né? E como é importante, a gente teve lives aqui, inclusive, falando, né, de amor próprio ou auto-amor, como queira, né, falando de responsabilidade, falando de relacionamentos. Então, para quem é novo aqui, quem está aqui vendo a gente pela primeira vez, dá uma maratonada no canal, tem umas lives muito legais a respeito com esses temas, né, de autoconhecimento, com esses temas de psicologia, vamos dizer assim, né, porque agrega muito e é muito importante a gente estar sempre voltando neles para refrescar a memória, parar um pouquinho para pensar, né, como a Andresa falou, né, da gente dar aquela respirada de vez em quando, arejar a cabeça, tomar uma água, né? E às vezes, sabe, assistindo uma live como esta, ou outras, como eu disse, que foram feitas aqui no canal, de repente você pode ter esse refresco, né? De ter uma ideia, que de repente você escuta um negócio e de repente, poxa, eu vou pensar sobre isso, né? E aí você leva esse assunto, você leva esse tema para você conversar com a sua psicoterapeuta. Muito bom, muito bom. Eu acho que o conhecimento, ele é algo assim que todo mundo deveria buscar mais, né? E hoje em dia não tem mais desculpa. Que antes a gente tinha que ir na biblioteca, buscar um livro, ler. Hoje em dia tem audiolivro. Baixa um livro que você quer, ouve durante algum tempo. Tem os podcasts, tem os vídeos no YouTube, tem as lives. Então, assim, tem muita coisa sobre o assunto, né? Cuidado, que nem tudo que você procure no Google, ele vai te dar a resposta correta, né? Às vezes, numa conversa, num bate-papo, você, nossa, eu nunca tinha pensado naquilo. Olha que interessante, eu vou buscar saber mais, né? Então, como a Ellen falou, dá uma olhadinha nos outros vídeos aí, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Adorei, Andresa, adorei. Obrigado muito por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, dividindo, compartilhando todo esse conhecimento, toda essa sua experiência de atendimento. Obrigado pelas pessoas que estão aqui com a gente, que ficaram com a gente até aqui. E aí, coisas do YouTube, né? Então, se você é novo, se inscreva no canal, acione o sininho. Tem muita coisa boa no canal que você pode maratonar, que você pode ir lá e dar uma olhada. Tem vídeos, tem as lives, né? Que, bom, eu sou suspeita, mas eu acho tudo muito maravilhoso. Então, se inscrevam, deixem o seu like, né? E se ficou alguma pergunta, algum comentário aqui, alguma coisa que a gente não falou e que você gostaria de ter a resposta, deixa abaixo do vídeo, onde tem os comentários, você pode deixar a sua pergunta ali, eu passo depois para a Andresa e aí ela responde, ou eu mesmo meto meus pitacos e respondo, a gente vai respondendo, a gente vai dando a atenção merecida que vocês precisarem. Então, eu acho que foi maravilhoso. Obrigado mesmo, gente, por estarem aqui com a gente. Tenham uma boa noite, um ótimo fim de semana.
e vem a gente vai ter uma live a respeito de Fernando Pessoa, né, o poeta Fernando Pessoa, maravilhoso. Então, é uma live sensacional também, não percam, quem puder assistir. E vamos ter uma também a respeito de teoria quântica, que eu acho que vai ser também muito legal, porque hoje em dia tudo é quântico, né? Tudo é quântico. Eu já ouvi até falar em psicoterapia quântica. Então, tudo é quântico hoje em dia. Então, a gente tem que... Vamos entender um pouquinho o que é essa teoria quântica, para a gente não ser enganado, não ser manipulado pelas pessoas em geral. Vamos pesquisar, tá bom, pessoal? Então, uma boa noite para vocês, bom fim de semana, até a próxima.